Aqui eu usei 2 fios de 6 milímetros em paralelo. Eu tinha que trazer um fio 10 milímetros pra cá pra cima. Como o 6 milímetros que eu comprei sobrou muito, eu fiz isso aqui. Nesse vídeo foi utilizado 2 cabos de 6 milímetros por fase. Ele precisava colocar um de 10, ele não tinha cabo de 6 sobrando, colocou 2 de 6 por fase. E aí eu fui olhar nos comentários, choveu comentário dizendo que estava errado. Mas está errado porque você acha que está errado ou porque a norma diz que está errado? Vamos olhar o que a norma diz? E a princípio, a norma tem o anexo D, que fala exatamente sobre a proteção de cabos em paralelo. Onde inicia falando na proteção contra sobrecorrentes e condutores em paralelos, que para 2 condutores da mesma seção nominal, mesmo comprimento, mesma maneira de instalar e percorridos por correntes aproximadamente iguais, os requisitos para essa proteção são simples. Ou seja, a norma está dizendo que podem sim ser utilizados condutores em paralelos, inclusive com a proteção de um único dispositivo, se eles tiverem a mesma constituição, de preferência o mesmo fabricante para não ter nenhuma diferença, o mesmo comprimento, a mesma seção nominal, e não tiverem nenhuma derivação ao longo do percurso. Porém, a norma detalha que tem que garantir que esses cabos vão ter a mesma corrente passando por eles. E para isso vai ter várias situações ali, como por exemplo, a forma como os cabos são agrupados, como os cabos passam ali no circuito e etc. Para isso, a norma pede que sejam feitos estudos adequados nessas situações e, na grande maioria das vezes, medições para garantir de que essas correntes sejam realmente iguais. Agora, falando de corrente, se o cabo que ele utilizar era 10 milímetros no circuito com trifásico, com modo de instalação B1, ele suporta 50 amperes. Já o cabo de 6 suporta 36. E a norma diz que para calcular essa capacidade dos cabos em paralelo, basta apenas somar a capacidade de condução dos cabos em paralelos, aplicando alguns fatores. Então, por exemplo, se o cabo de 6 milímetros suportaria 36, seria 36 mais 36. Mas como eles têm que ser divididos em grupos de circuitos, eu teria que dividir como se fossem 2 circuitos agrupados. Olhando na tabela 42, eu vou descobrir que nesse modo de instalação, com 2 circuitos agrupados, eu tenho um fator de agrupamento de 0,80, ou seja, 36 vezes 0,80. E aí o meu cabo, ao invés de 36 agora, suporta 28,8 amperes. Ainda assim, somando, eu tenho uma corrente superior à que o cabo de 10 milímetros teria. Então, nessa situação, sim, eu posso utilizar. E a norma permite. A norma não proíbe o uso de cabos em paralelo, desde que você, através de um estudo, garanta de que realmente você tem a mesma corrente nos 2 cabos e aí você pode utilizar um único proteção. E tem outras variáveis para isso. É claro que na maioria das situações, com cabos menores bitolas, não faz o menor sentido, porque você vai acabar gastando mais cabo, vai ocupar mais espaço no eletroduto, diferentemente de cabos com maiores bitolas, que, por exemplo, quando começa a passar de cabos de 120 milímetros, a flexibilidade começa a ficar muito ruim. Aí faz sentido utilizar 2 cabos por fase ao invés de 1. Mas, no geral, não faz muito sentido, mas errado não está. E aí, o que você achou disso? Já sabia? Comenta aqui, não esquece de seguir a gente pra mais, hein?